ouvir melhor, com Que certeza. maravilha! Seja muito bem-vindo à nossa live. Hoje a gente Obrigada. vai falar, né, de um tema que deixa os vendedores de cabelo em pé, perdem sono. Uma só de pensar na rejeição e outras quando já foram rejeitados, né? Quando o cliente disse não, enfim. Mas eu vou deixar primeiro você se apresentar, dizer como é que nós nos conhecemos, como foi o nosso primeiro contato, para que você viesse chegar até aqui hoje nessa live aqui, compartilhando com a galera, como a gente diz aí na live, né? Então, boa noite, né, para o pessoal que está nos ouvindo, ou olá, né, Antônio, porque a gente não É, sabe quando as pessoas vão nos ouvir, né? Algumas sim. estão ao vivo conosco, outras vão ouvir, nos ouvir posteriormente, né? Uhum. Bom, então, primeiro, meu nome é Mara Lúcia, por isso Malu. E eu sou médica nutróloga. Minha abordagem é em medicina integrativa, que é uma abordagem, então, diferenciada, com base na medicina funcional. Aham. E, a princípio, nós nos conhecemos como médica e paciente, né, Antônio? É verdade, é verdade. O Antônio me procurou, então, aí, para cuidar um pouquinho mais da saúde, ter mais qualidade de vida. E posteriormente eu tive o prazer de poder fazer então um curso teu, né, Antônio, de oratória e Sim. porque essa coisa de ficar diante das câmeras é sempre um desafio, falar em público é um desafio, então por que não melhorar a oratória também, né? E aí a gente foi estreitando laços e hoje estou aqui a seu convite, agradeço imensamente para a gente falar um pouquinho sobre rejeição, saúde, ver o que uma nutróloga pode ajudar a falar sobre isso, né? É verdade, né? Essa é uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo. Como é que o Antônio, que o Antônio fala de vendas todos os dias aqui, trouxe uma médica nutróloga para... O que tem vendas a ver com isso? Essa é uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo. Inclusive, o Matheus, que trabalha comigo, disse: é, o que eu faço? Que ligação a gente faz agora, né? Eu falei: peraí que eu já tenho a ligação já, pode deixar que eu já te digo, né? E é verdade, né? A saúde, todo emocional, você como médica vai poder falar melhor do que eu, né? Com mais propriedade, impacta diretamente a nossa saúde, depende de como é que está o nosso emocional. E a rejeição, o que a rejeição faz com o nosso organismo? Conta quando eu dou muita força para isso. Exato. Hoje eu contei um exemplo, até não sei se foi um paciente, uma paciente hoje, e eu falei o seguinte, né? Não tinha nada a ver com a live, mas assim, já que a live me trouxe, me veio isso agora, né? Aham, Imagina, possivelmente, quando a gente era bebezinho, né, Antônio, a gente foi muito rejeitado em muitos momentos, mas aham, sem a intenção de ser rejeitado. Ou seja, eu possivelmente em algum momento eu estava lá chorando no meu leito, como uma bebezinha com fome, e a minha mãe demorou para me atender. Ou ela, aham. talvez eu quisesse mamar e eu não quisesse mamar, eu tivesse com dorzinha, né? E eu Aham. posso, naquele momento, ter o meu pedido rejeitado, né? Então, essas memórias de rejeição, elas são Hum, parte da nossa vida, né? O que dita e diferencia é como a gente olha para a rejeição, né? É como tá. a gente vai olhar para essa rejeição, de que forma que esse não, ou de que forma que esse não ter sido atendido, não ter acontecido da forma que eu gostaria, Uhum. como eu interpreto, como eu lido com isso, né? Então, e isso obviamente gera um impacto, uma memória, e isso gera uma bioquímica corporal. Aham. E eu acho que é mais ou menos por aí que a gente pode falar um pouquinho hoje, e a ideia de a gente falar hoje, porque vendedor lida com muito não, não é, Antônio? Bom, Mara, o que mais nós ouvimos, nós vendedores, é o não. Eu sempre digo até que o não nós já temos. Porque se eu não fiz a venda ainda, o não eu já tenho. Isso, Se eu não te ofereço nada, eu nunca vou ouvir não, mas também nunca vou vender. Então, aí exato. tem um dilema. Como diria o Galdério, o Gaúcho, tem um dilema aí. Se eu ofereço, posso ouvir ou não, eu entro em depressão. É brincando aqui, né? Depressão. Mas eu vou ficar chateado. E aí, mas também se eu não pergunto, também não vendo.
Embora tenha muitos vendedores que preferem não vender do que ouvir não do cliente. Pois é, pois é. É. Tem tudo isso que nos impacta, né? Que nos afeta, né? Uhum. Quando a gente fala de rejeição, né? Então, basicamente, parte do pressuposto que quando eu recebo esse não, eu estou recebendo. Como é que eu vou interpretar? Como é que o meu corpo Uhum. interpreta esse sinal, né? Tudo vai depender das minhas crenças, daquilo que eu já formatei, daquela conexão que eu já fiz, né? Com essa coisa que eu falei. Quando eu sou bebezinho, eu não tenho racionalidade, uma consciência para dizer, não, mamãe demorou, mamãe interpretou errado o meu choro, né? São coisas que vão acontecendo. E ao longo da nossa vida, eu vou para a escola, eu vou tendo não do amiguinho, e tudo isso vai nos conectando, tudo isso vai projetando dentro da gente um tipo de memória, um tipo de conexão. Uhum. Então, existem as feridas emocionais, né? As feridas da rejeição, as feridas do abandono, as feridas da injustiça, né? E conforme a gente tem esse tipo de crença, isso vai gerar um tipo de gatilho, né? No nosso inconsciente, eu não controlo isso, né? Ah, Uhum. fui rejeitado. Não, naturalmente aquele não já faz com que venha um turbilhão de sentimentos. E a gente fala muito, Antônio, de que esses sentimentos eles devem ser acolhidos. Então, ao Uhum. contrário do que as pessoas dizem, ah, não pode sentir tristeza, não pode sentir raiva, não pode, não Sim, pode, tá errado, né? A gente precisa acolher essas emoções. Isso também tem um impacto diferente, né? Seja vendedor que recebe não, ou seja qualquer pessoa em qualquer situação é. que recebe um não, né? Então, assim, esse gatilho, ele vai impactar numa crença que já existe e ela deflagra um tipo de sentimento, né? De emoção. Uhum. Como é que o meu corpo interpreta isso, Antônio? Normalmente Sim, ele vai, aí é que entra a parte que a gente pode discutir aqui, levar alguns exercícios, algumas práticas para as que pessoas legal. fazerem, né? Posteriormente, mas é entender que isso vai gerar uma bioquímica no meu corpo. Eu sempre falo, né? Esse pensamento, essa crença, ele Uhum. vibra numa frequência. Isso chega na minha célula e essa minha célula, através disso, ela vai ter que gerar um tipo de interpretação. E ela, Tá. né, se eu tiver uma sensação negativa ou de raiva, dessa forma, possivelmente o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou deflagrar aí uma cascata hormonal, bioquímica, de alguns hormônios, neurotransmissores que não estão associados ao bem-estar, que estão Uhum. associados ao estresse, que estão associados à ansiedade, né? E a resposta pode ser, inclusive, sintomática. Então, as pessoas vão recebendo não, elas vão ficando com raiva, vão ficando tristes, como você Uhum. falou, né? Vão ficando deprimidas. Isso pode depois gerar um tipo de distúrbio de sono, uma alteração Uhum. nos nossos hormônios, sintomas Uhum. gástricos, né? E intestinais também pode, porque aí eu começo a gerar tanta adrenalina, tanto estresse, tanto cortisol, Uhum. que a parte que está mais associada ao relaxamento e que faz com que as minhas vísceras funcionem bem, elas Uhum. travam, elas não funcionam Uhum. bem, né? E Certo. aí eu começo a ter problema de saúde. Muito bem. O que varia de pessoa para pessoa, por exemplo, ou normalmente quem tem essa grande sobrecarga de adrenalina do não, de ficar ruminando esse não, essa rejeição, existe uma parte do corpo que afeta mais, assim, que você como médica, quando o paciente te diz que ele está com uma dor em algum órgão e você já não pode, claro, diagnosticar de cara, mas você já faz uma ligação?
Não exatamente, Antônio. Não tem assim, Aham. não necessariamente uma rejeição, né? Vamos falar de não, rejeição. Não necessariamente ela vai sempre gerar um tipo de reação igual. Porque se essa for uma rejeição num cara que é competitivo, né? Ah, Ele vai gerar um tipo de adrenalina, pode gerar mais hormônio de estresse, cortisol, mas isso ser um motivador. A gente diz que é a parte da ah, nossa luta e da fuga, mas esse cara ele vai sim. lutar, entendeu? Ele vai Aham. formar todo o aparato dele para o corpo dele lutar. Ele pode ter lá na frente uma síndrome de exaustão, sim, porque é aquele cara que não para nunca. Ele é o workaholic, ele vai lá, ele Presente. corre. Bem comum, é. E aí depois vem estados de fadiga, né? E de cansaço, porque, nossa, Mário, eu era tão produtivo e agora eu não consigo mais dar conta, né? E eu já tenho aquele outro padrão que ele não é competitivo, que o não Uhum. é algo tão é tão pessoal, é como se fosse o não para ele, o não da vida para ele, que ele Uhum. vai levar mais para o âmbito da mágoa, da tristeza. Então, vai gerar um tipo de sensação, de emoção, de rejeição diferente. E que leva a sintomas diferentes também, né? Uhum. Assim, quando a gente fala mais de mágoa, tristeza, né, pela medicina tradicional chinesa, tem os órgãos que têm uma correlação e são Uhum. órgãos que são afetados de forma diferente, né? Isso também. Então, é claro que quando o paciente chega, né, o cliente chega para mim e ele está mais deprimido, mais triste, Aham. a gente vai olhar essas feridas emocionais, que nem sempre são de rejeição, podem ser outras, Sim. Sim. mas geralmente tem uma ferida emocional, né? E se esse Certo. cara que está fazendo a venda, ele recebe muito não e ele ficar para baixo, ele vai ter um tipo de sintoma, às vezes, de adoecimento mesmo, né? Pode Uhum. levar a uma depressão, pode levar a uma ansiedade, a um estresse, é uma Uhum. sobrecarga de trabalho, né? A gente chama muito de burnout, né? Porque Uhum. Uhum. ele tá exausto de tanto trabalho ou de tanto nessa sensação de captação, né? É muito Uhum. não, então eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que aumentar a minha produtividade, né? Sim. Nosso maior desafio, Mara, é viver no presente, né? E a gente, quando vive do passado, vive na mágoa. Quando vive no futuro, vive na preocupação. E aí, eu achei fantástico isso. Eu não tinha me dado conta disso. Lendo os Sete Caminhos Sagrados para a Iluminação Humana, a Jamie Sam diz o seguinte, ela também é terapeuta, ela diz, ou a gente está no passado vivendo a mágoa, remoendo, né? Quando é coisas boas, está tudo bem, está te fazendo bem para o corpo, não precisa nem. Está tudo certo, continue pensando, tá bem também. Mas se está pensando coisa ruim, é mágoa que te aconteceu, Uhum. né? Ou remorso, né? Alguma coisa assim. Remorso. Ou no futuro, tentando prever o futuro, quando nem a previsão do tempo consegue prever com exatidão, que é uma ciência, ou é alguém que está lá estudando, né? Muita gente estudando, tentando ser adivinhar, não digo adivinhar, mas acertar com maior assertividade, vamos colocar assim, uma, uma previsão e não consegue. E o ser humano ele é muito, ele quer previsibilidade, né? Porque o cérebro ele aproveita disso, ele quer algo para não gerar força, ele quer acumular energia, ele quer acumular tudo isso. Como ele não e a preocupação faz ele perder energia, então ele quer algo que dê uma previsão para ele de receita, de venda, que uma viagem vai ser boa. Então, se alguém falar assim, a viagem vai ser ótima, vai ser excelente a tua viagem, porque eu conheço o caminho, então eu não preciso mais me preocupar agora, eu não gasto essa energia, eu posso acumular para algo mais forte depois. E quando acontecem as intempéries pelo caminho, aí eu me estresso, porque eu queria, e eu e você e todos nós, o ser humano é assim, né? Ele quer tudo o mais previsível possível. E a única coisa que é certa é que as coisas não são previsíveis, como está aí o exemplo do coronavírus. Quem é que esperava
né, que aconteceu o que aconteceu. Então, nada... O que é previsível? Que as coisas não são previsíveis, talvez. Exato, exato. Eu gosto muito dessa questão do viver o agora, né? E ela realmente é um desafio, né, Antônio? Ela é um desafio. Eu até falo o seguinte, eu que trabalho com algumas práticas que a gente dá uma olhada né, na vida do paciente, do meu Aham. cliente, então qual é a história emocional, qual é a história de vida, se tem traumas emocionais ou não, qual é o padrão de crença dele, isso às vezes a gente vai percebendo já nas primeiras falas, né? Porque o cérebro não interpreta não, né? Ele não interpreta o não. Então, se a gente falar assim, não pensa num elefante cor-de-rosa, todo mundo já imaginou o elefante cor-de-rosa, né? É É, verdade. então, realmente, assim, a gente tem essa questão de querer o controle. A gente quer o Uhum. controle da vida, da venda, das emoções. Então, tudo que foge ao nosso controle é complexo, deixa a gente. É o nosso desafio diário, né? Sim. Inclusive de exatamente isso que tu falou, de viver o presente. E eu digo muitas vezes que esse passado ele está no presente, né? Então essa É. memória ela ainda está se fazendo presente. Então identificar isso que às vezes, ainda que eu esteja muito no futuro, né? Excesso de preocupação, excesso de ansiedade, Aham. se a gente for analisar, quase sempre, Antônio, vai ter alguma crença relacionada a dúvida, medo, É. e aí vai esbarrar numa crença, numa memória de passado. Então a Uhum. gente precisa trabalhar isso, porque senão vai refletir nas nossas emoções, no nosso dia a dia, né? Na nossa prática, na nossa rotina, no nosso trabalho, nas nossas relações, né? Um exercício legal para a gente viver o presente, quem consegue, porque eu já estou há quase 20 anos meditando de manhã e tem alguns tipos de meditação mundo afora, mas a palavra meditação, quando foi concebida, quando foi a primeira vez traduzida, era ausência de pensamentos. Você ficar sem pensar em nada, tirar um tempo para ficar sem pensar em nada. E há mais ou menos 20 anos que eu sento na cama de manhã em posição de lótus, e de uns 3 anos para cá eu resolvi fazer 30 minutos diários, que eu fazia 5, depois 10, depois 15. E depois desse tempo todo, embora minha mente se acalme de manhã e me ajuda para começar o dia mais tranquilo, não tão pensando naquelas coisas que eu tenho que resolver, elas acontecem naturalmente daí. Para eu me preocupar no dia seguinte, eu planejo um dia antes, à noite, ou durante aquela semana, já vou colocando o que eu tenho que fazer, para que eu chegue de manhã e não tenha que acordar pensando em tudo que eu ainda tenho que fazer. Já está lá programado. E aí eu Uhum. sento na cama e fico lá, então, tentando. Eu digo tentando porque eu não consigo lembrar, nesses quase 20 anos, qual foi o dia que eu passei, sequer, quem sabe, 15 segundos sem pensar em nada. Claro que a minha mente já foi um touro bravo, que não parava. E o pior de tudo não é quando não para, né? É quando para num ponto só. Aí é que é a preocupação. Porque já tem alguns tipos de meditação, que é agora a mais recente, né? Mindfulness, que Uhum. é os pensamentos vão passando e vão indo embora, né? Você Sim, não se gruda em nenhum deles. isso. E eu descobri que eu faço mindfulness já há 20 anos, quando não existia esse termo, né? Porque ficar sem pensar em nada é um grande desafio, né, Mara? Você, Exato. você medita, você consegue ficar sem pensar em nada? Se você consegue, diz para nós como é que a gente faz isso. Não, não, eu não consigo, Antônio. Quando eu posso, eu medito, né? A meditação é algo desafiador para mim e eu até falo, eu me coloco nessa situação, né? Hoje, assim como tem os meus clientes, os meus pacientes, eu falo, eu também sou o ser humano que está ali do outro Sim. lado, que eu estou estimulando e motivando a fazer determinadas práticas que eu sei que faz bem para você e faz bem para mim. E eu Aham. tenho os meus dilemas e desafios também, né? Mas eu não consigo ficar sem pensar. E eu realmente, vou te dar um exemplo, né?
essa questão da atenção plena, do mindfulness, eu acho ela tão bacana, porque é bem isso, é deixar os pensamentos virem e eles vão, né? E eu estava, nesse fim de semana, eu fui fazer um curso no Rio Grande do Sul e eu fui dirigindo sozinha. E, então, foram 800 quilômetros para ir, 800 para voltar, então teve bastante chão, bastante Nossa, mãe. estrada. E aí, a todo momento, eu me voltava fazendo essa atenção plena. Porque, de repente, o pensamento vinha a situação, vinha aquela questão do estresse do trânsito, né? Da estrada, Aham. do cuidado. Mas em vários momentos eu percebi que eu conseguia estar naquele estado de atenção plena, de observar o barulho, a estrada, a cor do céu, a montanha. Ou seja, a gente fala muito de meditação, mas o estado de atenção plena, acho que deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha na tua internet aí. É. Vamos ver. Talvez deu uma. Ah, agora foi. Agora tá legal. É, é. Essa questão da atenção plena, ela não necessariamente ela. Poxa, voltou a travar. Aham. Deu uma travadinha de novo aí. Deu uma instabilidade na tua internet aí, Mana. Vamos ver. Ok, aqui tô dando uma certificada, mas tá Agora tá ok. indo legal. Você estava viajando, atenção plena, você estava comentando. Isso, então assim, esse estado de atenção plena, a gente não precisa necessariamente estar numa posição de lótus ou numa meditação. É Sim. importante trazer essa questão da atenção para aquele momento, né? Para todos os momentos. Então, para cada situação que a gente está vivendo, né? Nós estamos aqui, nós estamos conversando numa live com a participação de outras pessoas e nós estamos aqui, presentes, Uhum. atento ao outro e ao que está acontecendo, né? Uhum. Porque às vezes a gente, ainda mais com a tecnologia, né, Antônio, a gente também ser conectado a outras coisas, né? E o quanto é importante trazer isso para o agora, né? Isso faz uma diferença, Uhum. inclusive, já que a gente está falando de rejeição e vendas, isso traz, inclusive, uma diferença para a forma que eu vou lidar com o não, Uhum. com a rejeição ou com aqueles sentimentos que vão esbarrar em crenças nossas, né? Sim. Bom, tem a nossa história, todos nós temos a nossa jornada do herói, que inclusive é o nome de um livro, A Jornada do Herói, e todos nós temos altos e baixos, não existe caminho reto, né? Isso é igual a tentar prever a bolsa de valores também, não tem, é um sobe e desce, e o pior de tudo é que você nunca sabe quando vai subir, e nunca sabe, só tem a previsão quando vai descer, né? E nessa jornada do herói, não sei, aí é uma pergunta que eu quero te fazer, se tem a ver as nossas crenças, não só com esse nosso mundo que está acontecendo agora, pela nossa criação também, mas se tem a ver com o que o Jung falava, que era do inconsciente coletivo. Se isso já vem de muito tempo, e a constelação, né, também trabalha de uma forma a nossa história, até dos antecedentes. O que você tem para falar a respeito disso com a rejeição, com o nosso sistema de crenças? Eu achei ótimo que tu tocou nesse assunto, Antônio. Assim, a gente diz o seguinte, nós temos essa consciência já de que nós todos temos, nós somos formados também por travando. Tá dando uma travada aí. Aqui tá. O meu tá legal aqui, o teu que tá dando uma. Tá instável aí. Agora parou, agora tá Tá. legal, parece. Eu tô bem pertinho do molde, não sei por que que tá dando essa, mas enfim, vamos lá. Quando eu percebo que Vamos trava, lá, vamos. eu volto. É,
Então, foi bem interessante tu trazeres isso, porque nós somos feitos também por um estado, um campo energético, né? Uhum. Então, a nossa célula, Antônio, ela tem uma inteligência que ultrapassa a nossa racionalidade, né? O nosso poder mental, né? Então, não é à toa que o que acontece? Todos nós já passamos por alguma situação que a gente foi na casa de alguém ou chegou perto de alguém, ai, me arrepiei. É. Ou tive a sensação de que tal pessoa não estava com energia boa, né? Ou eu saí de lá pesado. Por quê? Porque nós carregam isso. Esse Uhum. campo, essas memórias, essa energia, a gente também carrega um pouquinho da nossa ancestralidade, da força dos nossos pais, da força dos Uhum. nossos ancestrais. Então, inclusive, essas questões de um medo irracional, uma crença de abandono, uma crença de rejeição, quando ela gera um tipo de resposta exacerbada, ela pode sim. Ai, eu acho que alguém deixou um celular aqui. Só um minutinho. Ok. Ok, enquanto a Mara vai identificar quem esqueceu o celular por lá. Achou, Mara? Que deu certo? Não, não é. Não, deu certo. Deu certo, desculpa. Voltando então. Deu uma travada aí, Mara. De novo. Deu uma travadinha, como diria o pessoal lá de Florianópolis. Então, a minha internet, ela tá aqui ao alcance máximo, tá? Não sei se é questão até do Instagram, porque eu tentei aqui fazer umas lives, não estava indo de jeito nenhum. Mas vou voltar. Então, Volta, isso. quando eu falava dessa questão dos campos, né? Então a gente traz isso também, Antônio, da nossa ancestralidade, né? Então, por exemplo, quando eu pego algum cliente ou algum paciente que eu perceba que aquela sensação, aquela emoção de abandono, de rejeição, ela traz um tipo de resposta exacerbada. Uhum. A gente olha para isso com carinho, porque pode estar pode estar na história dele, que ele não lembra, que ele está no campo da Uhum. ancestralidade também, e que eu carrego essa emoção, né? Eu carrego isso comigo, Uhum. tá? Então, isso é bastante comum, né? De a gente ter... a gente tende a repetir muito as histórias passadas, né? E a gente Uhum. mesmo muitas vezes fala assim, na minha família todos são assim, né? Então, É, como que eu já estou condicionado a ter o mesmo fim, a mesma realidade, né? E isso é determinado pelo campo, mas isso não é uma realidade. Nós temos total capacidade de termos uma vida diferente, uma realidade diferente da nossa ancestralidade, né? é verdade. Então, Mesmo porque quem vende um produto, por exemplo, consegue convencer de uma ideia, de uma coisa, por exemplo, que ainda não funciona, né? Eu vejo assim uma invenção. A pessoa tem uma crença tão grande nessa invenção de que vai dar certo, ela move tudo que tem que mover e às vezes até mais do que, como você falou, alguém de sã consciência poderia acreditar ou achar que daria certo, ela vai, põe toda a sua energia e faz funcionar. E às vezes algo muito mais simples de ser aplicado, de ser vendido, oferecido, aquela pessoa, aquele vendedor, então a gente está falando de vendas, associando a vendas, né? Esse vendedor não consegue vender, não consegue fazer uma coisa que todo mundo consegue, mas ele não consegue. Já o caminho contrário, aquela pessoa que nunca vendeu um produto, não sabe se vai conseguir vender, não sabe se daria certo naquele mercado, ele desbrava, dá um jeito, faz funcionar e é um sucesso. Então, mesmo a pessoa sabendo que tem a grande chance de dar certo e porque os outros deram certo naquela área, não consegue fazer funcionar. E um outro que pega um material ou cria um produto novo, vai lá e emplaca. Então é um sistema de crenças mesmo, né? Não tem outra explicação. No que eu acredito, né?
A minha esposa que diz, né? Quando eu tenho costume de... Quando alguém fala assim, não vai dar certo, né? Ah, isso aí não funciona. Daí eu digo, vamos ver se não vai funcionar. Eu vou estressar, que eu sei, mas eu vou fazer funcionar. Né? Não tem a menor dúvida. Porque é uma fé que eu não consigo entender de onde vem essa fé inabalável, que isso vai dar certo. É claro que tem que ter um pouco de sanidade, né? Vou saltar do 20º andar e não vou morrer. Eu tenho fé que não vai morrer. Uhum, Sinto muito, uhum, né? Mas tem coisas que são mais fortes e que alguns chamam de intuição, Mara. Eu chamo muito de intuição isso. Eu, quando vou visitar um cliente, eu estou fazendo uma proposta para uma grande empresa e a Sandra me pergunta, a minha esposa diz assim, o que tu acha? Eu digo, acho que não vai dar certo. Ah, mas você não é pessimismo? Não, não. Eu acho que não vai, pelos sinais de compra, assim, o que a pessoa me falou, pelo que vi, pelo contexto, pelo meu sentir, não vai. Aí quando eu digo assim, abriu a porteira, né, ela já entendeu a mensagem, abriu a porteira. Agora a gente vai longe, realmente abriu a porteira. Eu não consigo pensar em mais nada, só vejo a porteira aberta. Então, mas varia de pessoa para pessoa. Eu ouvia muito da minha mãe, né? A minha falecida mãe, ela dizia, como eu não parava em emprego nenhum, gostava de conhecer novos ares, tive mais de 20 empregos, e a minha mãe não aguentava mais ver eu chegar em casa desempregado de novo. Então ela dizia assim, você nunca vai dar nada na vida. E eu dizia, eu pensava, porque se eu falasse isso para ela, eu apanhava, né? Eu dizia, mas eu vou, mesmo depois de adulto, não tinha muita moleza com a minha mãe, né? Então eu dizia assim para mim mesmo, eu vou provar que eu vou dar certo. Eu só não estou feliz aonde eu estou, então eu vou mudar. E faz 30 anos, o ano passado fez 30 anos que eu estou na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, não saí mais, entrei e fiquei aqui. E então eu tenho desde pequeno, quando eu só pensava isso, né, adolescente, chegando ali na fase adulta, e eu dizia assim, eu vou provar que vai dar certo. Mas eu tinha essa frase, e até hoje eu tenho isso comigo, eu vou provar, né, para essa pessoa de que dá resultados. Tanto é que eu, quando entro num projeto de mentoria em vendas, por exemplo, eu digo, olha, se você me abrir os teus números atuais, eu fecho o negócio contigo, porque eu vou mostrar para você que se você usar o que eu estou te mostrando, você vai vender mais. Mas se você não me mostra nada, você pode dizer que não funcionou. E eu não tenho como medir. Então, até hoje eu tenho essa questão do medir. Eu adoro gráficos, né, de desempenho. Desempenho para mim é muito... E aí entra no que você falou ainda há pouquinho, na questão da competitividade. Eu sou extremamente competitivo. Mas, com o tempo, eu tenho visto que essa competição comigo mesmo é que me faz bem, não mais com o outro. Quando a gente tem uma fase da nossa vida, a gente vai amadurecendo, tem uma fase que a gente quer competir com os outros. E eu digo que tem uma fase quando se realmente você amadurecer, é claro, né? Se realmente a pessoa amadurecer, daqui a um pouquinho você está competindo com você. Eu quero ser melhor amanhã de manhã do que quando eu fui deitar hoje à noite. E depois de amanhã melhor do que amanhã. E eu penso que isso é que faz a grande diferença, não o competir com o outro. Quando eu vou competir com o outro, eu tenho que estar provando o tempo inteiro para o outro, né, que eu sou melhor. Agora, se me pede um número, tudo bem, a gente vai comparar os números. Aí faz parte do nosso acerto de negócios, que eu vou te ajudar a aumentar o teu número. Não é só uma aposta boa para eu me arrebentar e fazer o que tem que ser feito, né? Mas essa competição, quando você traz para ti mesmo, eu quero me tornar uma pessoa melhor, como você andou 1.600 quilômetros, vou colocar ida e volta, para fazer um treinamento, quando muita gente não sai, não anda nem 10 quilômetros para ir para um curso, né? 800 quilômetros, eu imagino aí umas 10 horas de carro, né? Por baixo 10 horas de carro. E ainda com atenção plena, né? Haja atenção plena para tudo isso. Então, são poucos que querem, né? Mas essa é um querer ser melhor hoje, amanhã, né? Do que eu sou hoje, e depois da manhã do que eu sou amanhã. Eu vejo que isso é bacana. E a Mara? O que a Mara identifica e consegue... Que técnica que você pode passar para nós, Mara? Para quando a gente está muito preocupado. Você é uma pessoa também espiritualizada. Você não tem só a academia, você fez a faculdade, não. Você busca muito esse trabalho também espiritual. Que
técnica você tem para parar de pensar no futuro, por exemplo, se preocupar? Pensar no futuro, planejar é legal, mas se ficar preocupado, preocupada. Antônio, tu contando essas histórias, tu falou duas coisas que eu acho bem importantes, tá? É a questão da intuição, né? Elas captam antes da gente. Se a gente conseguir desenvolver mais, eu não fiz a viagem inteira em atenção plena, viu? Só para que fique claro. Mas era algo que eu estava me desafiando ao longo de toda a viagem, estar no estado de atenção plena, né? Então, assim, qual que é a dica? Isso que você falou em relação à venda serve para tudo, né? O teu feeling, né? Eu já sei quando eu vou fechar. Eu já sei quando vai dar certo. Por quê? Porque você já captou, né? E a tua intuição, ela já veio antes. E tu estás num estado de plenitude com você, num estado de saúde, num estado mental, espiritual. De novo. Deu uma travadinha aí. Que pena que tá travando. Vamos lá, vamos dar uma... Aí. Então, esse estado de plenitude faz com que tu estejas mais conectado com o teu eu. Então, esse teu eu interno, a tua intuição, que já sente, já prevê o que vai dar certo e o que não. E aí, você também começa a entender, né, Antônio, que ainda que a gente tenha um tipo de planejamento, ou seja, nós precisamos ter um plano de futuro, mas viver aqui, agora e no presente. Então, você mesmo já deu várias dicas, na verdade, que é esse planejamento na noite anterior ou no dia pela manhã, porque esse planejamento não é o planejamento lá para o futuro, é o planejamento do dia. O que é o meu alcance hoje? Né? E aí, se a gente for falar, como tu trabalha bastante com vendedores e nós estamos falando de rejeição, eu posso ter metas diárias, né? Não, quantas vendas eu quero fazer hoje? Não, hoje eu vou fazer 10 vendas. Então tá, eu tenho uma margem de não, né? Então tá bom, então eu vou visitar 20 clientes, né? Então é 20 telefonemas que eu vou dar. Se eu fechar nos primeiros 10, ótimo, eu já atingir a meta, mas eu já sei que eu vou ligar para 20, né? Então, eu também não vou trazendo as coisas para o lado pessoal, né? No sentido assim, estão dizendo não para mim. E esse planejamento diário do que eu posso fazer hoje, essa competição consigo, né? Do que quais são as minhas habilidades, o que faz com que eu me torne alguém melhor. Então, quais são, né? Para fazer melhor, para fazer mais, para conquistar mais, né? São exercícios práticos. Senão a gente fica, e assim, é muito mal que nos... mas eu não consigo, né? Eu não dou conta. E realmente a gente trazer esse tipo de racionalidade, de assim, não importa muito se eu não consigo, não, eu consigo, né? Eu falo muito da palavra tentar, né? A gente não tenta, a gente faz e dá o seu melhor, né? Isso. Se o melhor não foi 100%, tá tudo bem também. Mas que são exercícios, só que são exercícios diários, né? De oração ou de meditação, ou um momento de atenção plena que a gente pode fazer durante a noite. São momentos que a gente vai fazer esse planejamento ou na noite anterior ou na manhã, de o que eu preciso fazer, quais são as tarefas que eu preciso fazer hoje para vender mais, ou para fazer as ações que eu preciso, ou para me tornar um ser humano melhor, ou fazer mais, né? Enfim, não só como pessoa, mas ou na relação, ou no trabalho. Então, são todas questões e exercícios práticos que a gente tem que colocar no dia a dia. Até Quando você traz 20 anos, né, Antônio? 20 anos de exercício já virou uma rotina, né? É verdade.
eu acordo de manhã, eu não consigo... Não é que eu não consigo, né? Eu não consigo já é uma crença quando você diz não consigo, né? Mas me É, faz muito bem meditar. Sair da cama sem meditar, eu não consigo lembrar nesses 20 anos um dia que eu saí, né, sem meditar. E mesmo viajando, quando eu pego aquele voo das 3h30 da manhã, quando a gente vem lá da casa do Caixa Prego, vem longe, tem que pegar aquele voo da madrugada. Eu, no hotel mesmo, eu já ponho para despertar 1 hora antes de eu acordar, o normal, para poder... Depois eu vou me esticar, vou me alongar, porque eu faço um trabalho de alongamento de manhã, é um ritual, né? É um rito. Eu vejo que está, com o advento do mundo moderno que nós vivemos, os ritos estão ficando, né? Estão indo embora. Os ritos conscientes, a gente faz ritos não conscientes. O rito de um casamento é um rito, sair de casa é um isso. rito, né? Mas a gente já não encara mais como um rito, só faz. E um rito não. Um rito você faz com atenção plena no que está fazendo naquela hora, no ritual, né? Você tirou naquele momento para dizer, eu vou tirar esse momento para mim. E um rito é um tempo para ti, aquele tempo que você está ali de atenção plena. Então eu não abro mão, né? De manhã cedo, primeiro me alongar, e depois eu meditar. Mas eu senti que depois que eu comecei a meditar mais tempo, que já faz uns 3 anos que eu estou fazendo agora 30 minutos por dia, de manhã cedo, esse feeling aumentou, né? Essa conexão aumentou. Eu não saio mais correndo para o escritório de manhã. Não tenho pressa, eu vou trabalhar sim, mas eu não tenho pressa. Se eu sei que eu tenho uma reunião às 8 da manhã, não acordo mais às 5, eu acordo às 4h30, 15, eu vou dormir mais cedo também, claro. Mudei meus hábitos de dormir tarde, não durmo antes, ou depois das 10h30 da noite. Não tem chance, depois das 10h30. Meu horário é 10 ou 10h30, dependendo da hora que eu vou acordar no dia seguinte. Não abro mão de 7 horas por noite e de meditar no dia seguinte. Então eu vejo que tem coisas que me fazem bem, mas nós sabemos que nós nunca nos iluminaremos na fase terrena, né? Isso aí foi para Buda. Buda, quando o súdito dele, uma vez, um dos súditos dele o procurou e disse, Buda, como é que eu faço para me iluminar, né? E quando eu me iluminar, mestre, quando eu me iluminar, como é que vai ser a minha vida? Ele disse, você vai continuar tendo preocupação, você vai continuar tendo que tomar banho, você vai continuar tendo que falar com os teus amigos, você vai continuar tendo problemas, você só vai se iluminar, mas você vai continuar tendo... Né? A iluminação é o entender o porquê que eu estou fazendo aquilo, né? Ou no mínimo tentar, né? Porque quando se trata de algo espiritual, algo que foge ao nosso domínio de compreensão, a gente só pode tentar, né? Nada mais. Né? A gente não... E eu diria mais, que você e nem eu deveríamos tentar, só deveríamos sentir. Né? E isso tudo que tu está falando, né? A Rosane aí também, que é uma psicóloga aí, amigona minha, falou, né? Conexão direta com o todo, a meditação, né? Sim. Legal, Rosane, boa contribuição. Legal. Deu uma travadinha. Então, aí. Hoje tá. Então, essa questão da conexão, né? Da intuição, quanto mais você medita, mais você se conecta, né, Antônio? Isso é o teu eu verdadeiro, né? Quanto mais alinhado com a nossa intuição é o nosso cardio, né? O que pede é o que a alma pede. O que ela pede? Ela pede uma alimentação saudável, ela pede uma noite de sono, ela pede um momento de conexão com a natureza, ela pede calma, serenidade, em algum momento ela pede agitação. Então, é estar atento ao que a alma pede, né? E falo muito da alimentação, já que a gente falou, né, de rejeição, crença, saúde, né? E se a gente está falando assim, bom, se eu tenho uma crença de rejeição, eu tenho que Deu trabalhar. uma cortada, Mara. Vamos ver agora se dá para voltar. Vamos ver. Let's go. Vamos ver se a gente consegue voltar agora. Aí, agora sim.
Então, se eu percebo que eu tenho uma crença de rejeição, de abandono, uma crença que me traz sentimentos e emoções exacerbadas, né? É importante que eu trabalhe isso de alguma forma, né? Ou com a ajuda de um psicoterapeuta, ou da constelação, ou de outras técnicas, né? Mas é também da condição, a gente não pode esquecer que o nosso corpinho é uma máquina. E essa máquina, ela precisa de sono, ela precisa de descanso. Então, quando a gente dá o que ela precisa, ela também fica, ela tá mais conectada, ela tá mais apta a estar ligada de verdade à alma, né? E aí dá vazão aos planos, aos projetos que a alma pede, né? E aí não existe dar errado, Antônio, só dá certo. Né? Não existe dar errado, só dá certo. Eu diria, tudo que está errado já está certo. Pronto. Né? Agora que eu possa pensar que está tudo errado, está tudo certo. Porque a gente só pode acertar depois que errou. Errou e aprendeu, aliás. Né? E aprendeu com erro. Agora, como tudo faz curva, inclusive, como eu falava antes, a bolsa, né? Você vai medir a pressão de alguém, vai medir... Tem a curva, né? Tudo faz curva. Então eu tenho que entender que essa curva vai acontecer. Agora, deu uma travadinha e agora se voltou. Eu li, acho que foi no livro da Debbie Ford. Debbie Ford diz que, se não me engano, o título do livro dela é A Coragem de Ser Quem Você É. E ela diz que a gente fica em cima do... O ideal seria, o dia que a gente puder ficar em cima do muro, sair de você por um instante e ser um observador, uma observadora. E aí você enxerga lá, quando você está numa situação ruim, está em cima do muro olhando você numa situação boa ou numa situação ruim. Você se vê nos dois pontos. E aí você vê o que você faria no lugar daquela pessoa, que é você, na verdade, mas que você tem que desassociar. E quando você consegue ficar em cima desse muro e olhar para você mesma e dizer assim, eu acho que a melhor coisa a fazer agora é fazer isso, mas sair de cima do muro, se decidir. Tomar uma decisão não quer dizer que vai acertar, né? Porque quem que sabe? Mas você precisa tomar a decisão. O pior de tudo é ficar em cima do muro. E isso que gera preocupação, isso que gera estresse, né, Mara? Quando o teu cliente está em cima do muro e não decide, quando o teu paciente está em cima do muro para não fazer aquilo que você tem ciência, tem ciência de que vai fazer bem por estudo, pela academia, porque você tem certeza, porque você é uma médica, você é especialista na área. Por mais que você saiba de tudo isso, dá vontade às vezes de abrir a cabeça do cidadão, da cidadã, e dizer, faz que você vai melhorar. Mas mesmo assim, nosso sistema de crença nos impede, né? Tem uma frase na psicologia que diz que isso se chama reatância psicológica. A reatância é quando tudo está dizendo para você ir para um lado e você está teimando ir para o outro. É quando tudo conspira para um lado e você está dizendo que isso não funciona para você. Deu uma travada aí, Mara. Vamos ver. Aí voltou agora. Então, a reatância psicológica, ela ia... E quem fala isso da reatância, qual é o livro que eu li agora que falava da reatância? Ele diz o seguinte, que ainda vai ser traduzido a reatância como teimosia, se quiser. Tá? A pessoa sabe que precisa fazer, tem ciência de que precisa fazer, porém não faz. E quando eu digo a pessoa, vale para mim, vale para todos nós. Tem coisa que você sabe que você não vai emagrecer, ter uma vida saudável tomando uma pílula que te oferecem na TV como milagrosa ou na internet. Você sabe que tem que cuidar da alimentação, você sabe que tem que fazer atividade física, são duas coisas fundamentais. E outra, né? Eu diria 3, e cuidar da cabeça. Cuidar do intelecto, cuidar das emoções. Então, cuido bem da alimentação, cuido bem do meu corpo, e cuido, que é a atividade física, e cuido da mente. Eu penso que já ajuda bastante, ou não, Mara?
Ah, isso com certeza. É o conjunto, né, Antônio? E assim, ó, a Rosane escreveu ali, né? Está tudo certo, mesmo que não esteja certo, né? É o que você falou. Quando dá errado, já deu certo, É, né? E a gente tem tantos exemplos, assim, disso, né? Quantos nãos que a gente já recebeu, que lá na frente a gente olha e diz, que bom que eu recebi esse não. Porque senão me foi. tornou melhor, ou porque veio depois daquele não, veio uma oportunidade, um sim muito melhor do que aquele, né? Aham. Mas essa é a questão. E quando tu fala dessa dualidade, né, de se colocar, se projetar em cima. Deu uma travada, mano. Travou. Vamos ver se volta agora. Isso mesmo, Rosane. Tudo é aprendizado. A vida é uma escola, né? A gente veio aqui para aprender nessa fase terrena. Legal. E a Mara tá travada do outro lado lá. A internet dela deu uma. A instabilidade aumentou lá agora. Tá chegando agora, né? Principalmente. Ó, até ela saiu, ela deve entrar de novo, pedir para entrar aqui. Estamos falando sobre as objeções, sobre as rejeições, o que ela faz conosco e as causas e os sintomas, aliás, que ela nos traz. A causa, você sabe, né? A causa é a rejeição, mas os sintomas que ela nos traz e como ela afeta a nossa vida como profissionais de vendas. A gente está falando, sempre quando eu venho para cá, eu falo de vendas, desse mundo, né, do comercial, desse mundo de relacionamento com o cliente e como eu faço para conseguir não ser tão afetado pelo não do meu cliente. Ou entender, né? Ter consciência do não dele. Por que o não dele? Mas se eu não perguntar, ninguém vai saber. Ok, Rosane. Gratidão pela partilha também, sim. Seja bem-vinda aí. Você está conosco, estamos já no final, né, Rosane? 20h55. Temos 1 hora de live só, o Instagram não libera para ninguém, não é para nós isso. Não está nos rejeitando o Instagram, não, essa é a norma, 1 hora. Então, temos que, daqui a pouquinho, já desligar, né, a live aqui. Mas a rejeição é isso, é um sentimento que nos traz um mal-estar e que a gente não gostaria de passar, mas porém todo mundo vai passar. Agora, o que eu faço com ela que me faz sentir bem ou não? Eu costumo fazer um exercício quando isso me afeta muito, essa rejeição, não é qualquer não que me afeta, com certeza, mas algo que eu esperava com muita força, com muita energia, e de repente não veio, e a pessoa disse um não, mas um não sem explicação, aquele que você tenta entender, mas não consegue. Eu faço um exercício da seguinte forma, eu a libero para o universo. É como se eu estivesse segurando na mão dessa pessoa, e eu a solto e ela some no universo. Some no ar e eu não a vejo mais. Eu não desejo mal para essa pessoa em nenhum momento, mas eu simplesmente não estou mais atado a ela. Então, esse é um exercício que eu faço. Semana passada ainda, eu tive uma situação onde eu precisei fazer esse exercício, né? Quando uma pessoa fez um comentário, uma crítica inesperada numa live, com 7, 8 pessoas no Zoom, e eu fiquei realmente assustado, porque naquele momento não era aquela intenção daquele encontro, daquela reunião, era um outro tema, e de repente a pessoa fez uma crítica, e eu me senti muito chateado, e carreguei essa crítica comigo ainda durante todo o dia, mas à noite eu disse, poxa, tem uma técnica aí, eu vou usar aquela técnica agora. Vou soltar essa pessoa para o universo. Eu estou trazendo. Quem sabe ela nem está mais pensando em mim nessa hora, mas eu continuo pensando nela. Então eu vou largá-la, porque é esse o sentimento que eu preciso ter nesse momento, de estar livre, né, de soltar essa pessoa. E para finalizar a nossa live de hoje, eu quero contar uma história de 2 monges que estavam fazendo a walk meditation, caminhada da meditação, e chegando na beira de um lago, tinha uma senhora toda paramentada, muito bem vestida naquele momento, querendo atravessar
ela ia para uma festa, atravessar aquele pequeno riacho. E um dos monges, ela pediu ajuda e um dos monges a pegou no colo e atravessou em segurança. Porém, um monge não pode ter contato com uma mulher. O outro monge ficou remoendo aquilo, pensando naquilo o tempo inteiro durante o walk meditation, a caminhada da meditação. Ele não se segurou, no final do dia ele falou, mestre, né, que um deles era um mestre. O senhor sabe que nós, monges, não podemos ter contatos com, com uma mulher, mas, no entanto, o senhor atravessou aquela senhora hoje lá na beira do riacho. E o monge veterano respondeu da seguinte maneira, eu já a deixei do outro lado do riacho. Por que a carregas até agora? Quer dizer, que passou, passou, né? Não pode mais gerar preocupação. Aquele monge já nem lembrava mais e o outro continuava remoendo, pensando a respeito. Isso gera preocupação. O passado é mágoa, nos gera mágoa ou nos gera remorso. No futuro vive a preocupação. A sugestão é viver o presente, o aqui e agora. Sugestão para ti, sugestão para mim, que é um grande desafio, nós sabemos disso, é um baita de um desafio, mas nós não podemos encarar isso como intransponível. Vamos transpor sem isso e vamos dar a volta por cima. A Mara está dizendo aqui para nós que ela está no telefone com a irmã dela para se despedir do IG. Ah, está se despedindo do IG, que pena, né? Que na verdade também caiu, né, a conexão da Mara. Gente, um grande abraço a todos. Um ótimo dia, noite, né? Porque está terminando o nosso dia daqui um pouquinho. Fiquem bem, fiquem com Deus. Viva o presente, o aqui e agora. E espero te encontrar numa nova live. Amanhã, quinta-feira, temos outra, né? De segunda a quinta, quarta-feira sempre com um convidado, com uma convidada. Gostou dessa nossa live de hoje? Manda um direct para nós, ou aqui embaixo, digita algo para nós. Ficaremos felizes em ter a tua opinião ou sugestões para novos temas. Mara, muito obrigado, Mara. Mara. Tchau. Sei que caiu da conexão, agora você voltou. Muito obrigado pela tua companhia, pela companhia de todos. A Mara nos ensinou muito hoje, muitas dicas preciosas de uma pessoa que é especialista na área. Terapeuta, pessoa espiritualizada, um ser humano que a toda prova, né? Eu conheço a Mara, sei que é um amor de pessoa, é um amor de pessoa. Muito obrigado, Mara, por compartilhar conosco e a todos que também interagiram conosco. Não precisa pedir desculpas, Mara. É a internet, né? É uma causa externa. Portanto, não está sob o teu domínio. E se não está, você não precisa se desculpar. Um grande abraço, boa noite, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau!